Nós começamos a estudar, irmãos, na quarta-feira passada, uma pergunta muito interessante do Catecismo de Heidelberg, que fala sobre a comunhão dos santos. Já chegando no final do Credo dos Apóstolos, uma das confissões preciosas dos primeiros cristãos, dos cristãos do primeiro século, era afirmarem que criam na comunhão dos santos. Nós sabemos que todos os elementos e tudo aquilo que compõe esta declaração de fé, tão pequena, primitiva, para a Igreja de Cristo nos dias do Novo Testamento, que é o Credo dos Apóstolos, ela é completa porque se baseava na confissão da fé daqueles crentes na palavra de Deus. Então, todo o credo, toda a confissão, todo o catecismo são instrumentos para nos ajudar a confessar a fé e também a sermos educados na fé cristã, no conhecimento de Jesus, tanto nós como os nossos filhos. Então, a pergunta 55 do Catecismo de Heidelberg, que começamos a estudar na aula passada, diz: o que você entende por comunhão dos santos? O que significa dizer que eu creio na comunhão dos santos? A comunhão dos santos aqui, entendam, é a comunhão dos filhos de Deus. Todo crente, ele é separado por Jesus para servir a Deus. Então, o que é que eu entendo quando eu faço essa confissão? Primeiro, que todos os fiéis em geral e cada um em particular, como membros do corpo de Cristo, gozam de sua comunhão e de todos os seus bens e dons. Então nós aprendemos primeiramente que a Igreja de Cristo é uma só, e embora a Igreja de Cristo possa ter vários nomes ou trazer estampada em seus templos e edifícios para reunião de culto, os nomes das denominações, em certa medida, com as suas marcas culturais de cada localidade em que se encontra, a Igreja de Cristo é uma só, e onde haja um servo de Cristo integrado em uma igreja, há um crente comungante, tendo comunhão local com os demais crentes. A palavra comunhão quer dizer união comum, união entre irmãos no que diz respeito a algo que é comum. E o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Efésios, ele falou bastante sobre a comunhão que envolve unidade. É a unidade na mesma fé, no mesmo amor, a unidade que nós temos porque somos servos e filhos de um só Senhor e Deus. Hoje nós vamos ver o segundo ponto. O primeiro deles é que todo crente em geral, ele é membro do corpo de Cristo, em geral, ou cada crente em particular. Ele é membro do corpo de Cristo e ele tem o privilégio de gozar da comunhão do corpo e também dos bens e dos dons que são presentes dados pelo Senhor Jesus. Em segundo lugar, o que é que nós vamos aprender hoje para concluir o estudo a esta pergunta? É que cada crente, cada um, deve sentir-se obrigado a empregar com amor e alegria os dons que recebeu, utilizando estes dons em benefício do próximo e salvação de todos. Vejam só que interessante a expressão que cada um deve sentir-se obrigado a empregar o dom que recebeu de Cristo para servir ao seu próximo. Então, o que é que nós vamos ver hoje? Quais são as passagens iniciais hoje? Primeiro vamos para o texto que foi citado na aula passada, que é clássico, em 1 Coríntios 12. Vamos novamente para lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 31. Hoje nós vamos ler juntos toda a sessão que fala sobre esta comunhão do corpo de Jesus Cristo. Nós vamos ler juntos do versículo 12 até o 31. Vamos começar. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres.
e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou do olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, nessa explicação clara e prática apresentada pelo apóstolo Paulo à igreja de Deus, o que é que nós aprendemos aqui? De uma forma muito prática. Em primeiro lugar, Deus não tem em sua igreja gente inútil e inabilitada. Deus não tem esse tipo de crente na igreja. Todo crente é útil e todo crente é habilitado por ele para o serviço. A grande questão é encontrarmos zelosamente os melhores dons. É fato que na administração da igreja existiram dons especiais que depois foram substituídos por outros. Por exemplo, nós sabemos que a era apostólica, ela permanece através da pregação do Evangelho, quando nós continuamos a falar de Cristo baseados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Mas não existem mais apóstolos, porque Deus separou aqueles homens para uma função especial. Não existem mais apóstolos como Paulo, ou Pedro, ou João, ou Mateus. Esses homens que nós estamos vendo hoje no mundo afora, alguns no Brasil, e que se apresentam como apóstolos de Cristo, basta-nos apenas uma análise rápida, bíblica, e olhando e enxergando o que estamos vendo ao nosso redor, para concluirmos que eles são apóstolos deles mesmos. E eles servem a outro Senhor, mas eles não servem a Jesus Cristo. Deus, então, ele concede dons aos crentes, para que estes crentes tenham utilidade no corpo. Eles são habilitados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. De modo que, meus amados irmãos, assim como um corpo tem muitos membros e cada membro tem uma função, na igreja não pode ser diferente. Vocês já pensaram se todos fossem pregadores? E há confusão muitas vezes quando aqueles que não foram chamados a pregar se colocam à frente querendo pregar. A igreja procura então, com zelo, o melhor dom, quando o assunto é pregação. De que maneira?
Vejam que a igreja, no decorrer dos séculos, ela é criteriosa, ou deve ser criteriosa, quanto à escolha dos seus pregadores. Eles têm os dons, ou eles trazem consigo o dom da pregação, então eles precisam ser trabalhados para desenvolverem este dom. Se não têm o dom da pregação, eles devem procurar zelosamente qual é o seu dom no corpo de Jesus Cristo. Porque se assim não for, aquele que se levanta para pregar, se não tiver o dom para pregar, não vai atender à necessidade da igreja. Então é apenas um exemplo prático que eu estou citando para os irmãos aqui, para mostrar que, por exemplo, quando um jovem se apresenta ao conselho da sua igreja e diz: eu quero ser pastor, o conselho é extremamente criterioso em analisar a vocação deste rapaz. E não há nada errado nisso. É um cumprimento do que o apóstolo Paulo diz: procurai com zelo os melhores dons. Observa, estuda e se conclui se aquele jovem mesmo foi chamado para pregar o evangelho, porque senão ele vai seguir qualquer outro caminho ou ele não vai conseguir superar todas as dificuldades e desafios que a pregação apresenta e a tarefa de pregar envolve. Então, o que é que o Senhor nos ensina aqui? Que cada membro colocado no corpo pelas mãos divinas tem função específica e necessária, tanto do ponto de vista funcional, que cada um tem uma função, mas também do ponto de vista sentimental, emocional, espiritual. Vejam só, se todos nós entendemos a importância de caminharmos bem e caminharmos juntos, a igreja só tem a crescer, só tem a se desenvolver, ela só tem a ganhar. Mas vejam que o apóstolo Paulo diz que quando um membro sofre, todos sofrem com ele, no versículo 26, e quando um deles é honrado, todos eles se alegram com esta honra. Isto acontece e é possível quando a igreja compreende que cada membro em particular, ele tem uma cooperação e uma comunhão com o seu próximo, e que quando ele se afasta, ou quando ele abandona a congregação, ou quando ele não cumpre a sua função, a igreja então começa a sentir, a igreja então começa a sofrer. Então, do ponto de vista da funcionalidade da igreja, cada um de nós temos uma participação importante. Se você tem o dom, por exemplo, de socorrer, está no seu coração o desejo de servir, de atender, de enxergar e encontrar aquele que necessita de socorro, você não deve sufocar este dom. Se você tem o dom de orar e de interceder, você, embora para os olhos humanos pareça tão pequeno, porque ninguém vê você na madrugada sendo acordado pelo Senhor para dobrar os seus joelhos e orar por aquele irmão, orar pelo pastor, orar pelo conselho, pela junta diaconal, pelas famílias. Ninguém está vendo você. E embora às vezes a tendência é enxergar você como um pequeno, insignificante, o Senhor então diz que são os pequenos componentes ou membros deste corpo que realizam funções importantes. Então ninguém, irmãos, guardem isso com vocês, e eu espero guardar isso comigo também hoje à noite. Ninguém aqui é inútil no corpo de Cristo. Ninguém aqui está inabilitado, ou seja, não tem habilidade. Tem sim. Precisa aprender, conhecer, desenvolver e aplicar para o bom funcionamento da igreja do Senhor. Vejam só o versículo 26, mais uma vez, como esse envolvimento, ele vai além da ação, mas ele envolve sentimento, ele envolve a emoção, porque o ser humano, ele foi criado para viver em união, em comunidade, em sociedade, e a igreja é o corpo de Jesus. E quanto mais experimentamos essa comunhão e intimidade dos santos,
O que é que acontece? O versículo 26 nos diz: nós interagimos de uma maneira santa, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Não há lugar para o ciúme, para a inveja, para o descontentamento. Não há lugar para a frieza espiritual quando você vê um irmão cair, ou quando você percebe um irmão sofrendo. E dói, irmãos, muitas vezes ouvirmos aquela frase tão cheia de secura e incredulidade. Às vezes você tem um embate ou uma dificuldade ou um problema enfrentado com um irmão, e aí, por alguma razão, aquele irmão, de repente, ele adoece. Aí você diz, está vendo? Ele adoeceu porque ele fez aquilo comigo. E aí nós tomamos um coração amargurado e aí despejamos toda a nossa maldade, ao invés de sofrer com ele por aquilo que ele está passando, de experimentar com ele o sofrimento e nos aproximar dele em oração, e socorro, e ação, e sentimento, e experimentarmos junto com tudo isso uma comunhão, irmãos, que é espiritual e misteriosa. Porque a Escritura diz que, sendo Jesus Cristo o cabeça da igreja, a nossa ligação uns com os outros se dá porque nós estamos unidos a Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. E isso é tão bonito que muitas vezes nós conhecemos um irmão e alguns vêm e vão e às vezes passam rapidamente. E parece que nós já o conhecíamos há tanto tempo, que já convivíamos com ele há anos. É essa unidade que não somente é funcional, sentimental, mas também ela é espiritual. Cristo não nos redime, nos coloca em sua igreja para nos conferir benefícios pessoais. Vejam só, Deus espera que nós sejamos úteis quando estivermos trabalhando e agindo como corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo seja saudável, dinâmico, operoso e mostre ao mundo a razão de ser da igreja e por que Jesus Cristo veio ao mundo. Vejam só, lembrem comigo da oração sacerdotal de Jesus. Vamos para João 17. Olhem só que interessante, as palavras de Jesus em sua oração, quando já se aproximava o tempo em que ele iria entregar a sua vida por amor a nós. João 17, a partir do versículo 20. No versículo 17, ele diz assim, ele vai, os versículos anteriores, por exemplo, 15, rogar ao Senhor que não nos tirasse do mundo, mas que nos guardasse do mal. Ele também pediu ao Senhor que, versículo 17, fôssemos santificados na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. No versículo 18, fala sobre a missão do corpo. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. De um primeiro momento, nós aqui estamos vendo o envio dos apóstolos, e depois o envio juntamente com os apóstolos da igreja, do corpo, porque seria fundada nestes pilares da fé, tendo Jesus Cristo como a coluna principal. E aí, versículo 19, Jesus diz, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Agora leiam comigo do versículo 20 ao versículo 23. Vamos ler juntos. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Vejam só, Jesus não rogou somente pelos discípulos que estavam com ele naqueles dias, pelos apóstolos, mas ele rogou até por nós, e vejam aí a extensão da sua obra de salvação.
Versículo 20: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da tua palavra. E aí o objetivo é a fim de que todos sejam um. Jesus vai repetir muito essa expressão. Unidade, comunhão. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para quê? Versículo 21, lá no final. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Cristo não nos redime, não nos salva e nos coloca na igreja sem objetivo prático. Ele coloca para que nós sejamos um, e nesta unidade que se desenvolve através do exercício dos diversos dons que Ele concede ao seu povo, o mundo nos conheça e creia que nós somos dele. Agora vejam só a incoerência que nós percebemos no decorrer da história da igreja, todas as vezes que ela se arranha, que ela se machuca e que ela se divide. Cada vez que a igreja se divide, é como se mutilasse partes do seu próprio corpo. Agora nós precisamos entender, irmãos, que a unidade da igreja, ela não pode acontecer a qualquer preço. Lembrem-se de Atos 2,42, a unidade e a comunhão dos primeiros crentes começou porque eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Sem a perseverança nesta doutrina, a unidade é impossível. E aí, às vezes fica até difícil, às vezes até você quer e se esforça, você até quer interagir mais, mas em uma conversa muito simples, por vezes, nós percebemos que aqueles que acreditam que conhecem a Cristo, não conhecem nem o alfabeto de Deus, não conhecem nem o Salvador. Eles estão vivendo um evangelho que não é o evangelho que faz você viver unido e perseverar a partir da doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos, irmãos, é a doutrina de Jesus. Os apóstolos pregaram a Jesus. Então a unidade começa em mim, ela deve se fortalecer à medida em que eu procuro manifestar esta unidade como membro do corpo, e ela começa em mim porque antes se iniciou naquele que deu a sua vida, transmitiu a sua glória por nós para que fôssemos um. Notem o final, o último versículo, o versículo de número 23, como ele é interessante, diz assim, no versículo 22, Jesus vinha falando, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Então, a nossa união com Cristo, ela deve promover a unidade cristã. A unidade que começa nele, a unidade que nos faz perseverar na palavra, e então na oração, e então nos sacramentos, e então em tudo o que fazemos. A unidade que vai fazer com que eu não me considere alguém agora merecedor de benefícios pessoais. Porque eu vou aprender que até mesmo quando eu sou honrado por meu irmão, porque não há nada de errado em se honrar a quem deve honra, eu tributo toda esta honra e glória a Cristo. Notem que Jesus diz que essa obra de salvação, ela tem a finalidade de nos fazer santos e em comunhão uns com os outros, para que sejamos aperfeiçoados na unidade, e aí no final do versículo 23 nos diz o quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Lembrem-se, foi até uma citação feita na aula passada, a primeira aula, que quando os primeiros cristãos, eles começaram a ser reconhecidos como cristãos em Antioquia, eles receberam esse apelido, que quer dizer seguidor de Cristo. Um fato marcante naqueles homens e mulheres e seus filhos, os idosos, os jovens, era a forma como eles se amavam.
E a forma como a fé que eles tinham os unia, os fazia fortes, batalhadores, fazia com que eles não negassem o nome de Jesus e demonstrassem profundo amor uns pelos outros e por aqueles que estavam ao seu redor. Eu já citei isso aqui mais de uma vez, e as citações da história sempre nos ajudam a mostrar como de maneira prática nós podemos demonstrar esse amor. Os irmãos sabem que o problema do assassínio de crianças abortadas por gravidez indesejada da parte das mulheres não é assunto moderno. Nós sabemos que hoje a nossa geração tem matado tantos bebês assim como nunca antes. Mas em Roma era comum a prática dos abortos, e eles tinham um lugar específico onde lançar as crianças abortadas. A realidade é que muitos abortos eram feitos em uma idade gestacional da mulher grávida, onde a criancinha já caía viva. E era numa região abandonada de Roma, próximo às lixeiras romanas. Os cristãos então se dirigiam até lá, pegavam aqueles bebês que sobreviviam, limpavam, cuidavam, amamentavam e reunidos em corpo então decidiam: quem vai cuidar desse? E o outro dizia: quem vai cuidar desse outro aqui? Então era amor vivenciado na prática, era amor experimentado entre os crentes e que transbordava a ponto de o mundo conhecer esse amor. Notem, irmãos, então, que a nossa tarefa em manter o corpo sadio, o corpo dinâmico, o corpo operoso e mostrar ao mundo a razão da encarnação de Jesus Cristo é entendermos que cada servo, cumprindo o seu dever, cada membro funcionando conforme a sua destinação, se fizermos isto, todos serão beneficiados. Deus será sempre louvado e o mundo sim, ele será evangelizado. Agora, para tanto, nós precisamos entender como Deus nos orienta e como nós devemos viver no tocante a esse assunto. O conhecimento de Deus, o conhecimento de Cristo não deve nos tornar arrogantes. Não deve nos tornar agora homens e mulheres que conhecem tanto a Bíblia que desprezam os que não conhecem. Não, vai nos tornar mais sábios, mais santos, mais piedosos, mais ensináveis e prontos a ensinar. Vai nos mostrar então o valor e a grandiosidade do amor de Cristo operado em nós. Por exemplo, 1 Coríntios 13, quem não conhece esta passagem? Vejam só a partir do versículo 1. 1 Coríntios 13, muito citado em contextos de casamento, mas com uma extensão e aplicabilidade muito maior do que apenas o casamento, embora seja o segundo passo mais importante para um crente. O amor aqui é apresentado como o dom maior e que deve então conduzir o corpo, amando a Cristo e amando ao seu próximo, no desenvolvimento dos dons e talentos, não para benefício próprio, mas para benefício do irmão. 1 Coríntios 13, versículos de 1 a 5. Diz assim, vamos ler juntos. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Até aqui. Notem como o amor vai então nos guiar, o amor de Cristo, que o conhecemos na palavra,
que nos é ensinado pela escola do Espírito Santo, vai nos mostrar que sem amor, nada que fazemos tem valor algum para Deus. E notem que esta é a luta de todo crente, quando ele tenta buscar o benefício próprio, a glória de si mesmo, conduzir-se inconvenientemente, ciumar, se ensoberbecer. São tantas coisas, irmãos, e tantos pecados contra os quais lutamos, que se o nosso coração não for constantemente tratado por Jesus Cristo, o que vai acontecer conosco é que nós nunca vamos deixar de ser meninos e alcançarmos juntos a estatura de varão perfeito. É o que o apóstolo Paulo vai falar no final. O amor jamais acabará, mas dons específicos, ele disse, um dia desapareceriam. Alguns deles, nós sabemos, não estão mais hoje em atividade, mas outros nós percebemos são necessários hoje e nós precisamos então fazê-los acontecer, fazê-los funcionar à medida em que nós nos descobrimos na igreja e vivemos assim para a glória de Jesus Cristo. Eu concluo lembrando que a igreja do Senhor é o lugar onde cada um que é membro do corpo de Cristo tem comunhão com Ele e goza destes bens e dons, que são seus, que pertencem a Ele. E também a igreja é o lugar onde cada crente deve se sentir obrigado, constrangido, porque é o mandamento do Senhor, servir. Nós devemos então empregar com amor e alegria os dons que recebemos. E devemos fazer isso para o benefício do nosso irmão, para a salvação dele. A expressão salvar, quando nós lemos a carta aos Filipenses, ela é interessante. Ela está ligada ao verbo desenvolver. Como é que isso acontece? Quando nós entendemos que uma vez salvos por Cristo, nós desenvolvemos a nossa salvação, à medida em que ligados ao seu corpo, Ele nos santifica. E como é que Ele nos santifica? Fazendo com que sirvamos uns aos outros e amemos uns aos outros com profundo amor. Vamos orar ao Senhor, agradecidos pela palavra de hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado pela palavra que nos instrui e que nos faz lembrar, todas as vezes que nos sentirmos inúteis e sem habilidades no corpo de Cristo, de que não existe na igreja alguém considerado por Jesus inútil ou sem habilidade, porque Ele mesmo a todo o que crê concede dons, para que estes dons sejam aplicados na vida cristã, no desfrute da comunhão dos santos e também quando os crentes em diversos lugares no mundo têm a oportunidade de exercer a sua vocação e fazer Cristo conhecido, quando Ele faz tudo por amor a Jesus, por amor ao seu próximo. Livra-nos, ó Senhor, de nos sentirmos privilegiados mais do que os outros, ensoberbecidos, nos conduzirmos inconvenientemente, procurarmos os nossos próprios interesses, nos ressentirmos do mal que por vezes nos fazem. Não, Senhor. Ajuda-nos a sermos pacientes, benignos, não ardermos em ciúme, nos regozijarmos com a verdade, sofrer tudo, crer em tudo que o Senhor nos diz na palavra, esperar tudo no Senhor e suportar tudo por amor. Dá-nos a graça, Senhor, de vivermos sempre confiados em Cristo e sabendo que Ele realizou a grande obra da salvação para que fôssemos um e assim o mundo pudesse reconhecê-lo em nós e ver que nós somos parte deste corpo glorioso, a Igreja de Cristo. É no nome dele que oramos. Amém. Vamos nos dividir, irmãos, de 2 em 2.